Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 26 de março, com a graça de Deus, estou aqui para partilhar a palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos na presença do Senhor nosso coração, é a realidade que cada um de nós trazemos dentro dele. Entregamos ao Senhor com confiança e já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia. No Evangelho de hoje, Jesus vai dizer assim: não penseis que eu vim cancelar a lei dos profetas. Não. Jesus não veio para eliminar a lei. É o contrário. O que Jesus fez foi confirmar e validar do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento tinha vários preceitos. Tinha preceitos morais, preceitos judiciais, preceitos litúrgicos. Nos preceitos morais, por exemplo, ficavam os 10 mandamentos, que Jesus tornou perene e tornou-se válido no Novo Testamento, que Deus preparou o povo do Antigo Testamento. Esta é a pedagogia de Deus e Jesus é o legislador da lei. Porque ele é o Messias. Mas os judeus não aceitaram Jesus. As autoridades religiosas, os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, eles não aceitaram Jesus. A legislação nova de Jesus. Porque eles não aceitavam como Messias. Mas os doutores da lei, os sacerdotes, eles eram conhecedores das Escrituras. Mas mesmo assim, eles não aceitavam. Porque os profetas falam do Messias. Está escrito tudo sobre ele no Antigo Testamento. E Jesus é o legislador. Porque Moisés, ele deu a lei lá no Monte Sinai. E Jesus, ele vem em outro monte, que é o Monte das Bem-aventuranças. Jesus veio trazer a nova lei. Jesus vai dizer: eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar o cumprimento. Ele veio levar a lei à perfeição. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Condenaram Cristo, porque ele falava do sábado e de outras coisas mais, que não estava correto. E continuando o Evangelho, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, antes que passa o céu e a terra, deixa de existir, nenhuma letra ou vírgula será tirado da lei, até que se cumpra todas as coisas. E Jesus, ele cumpriu todas as coisas, todas as leis do Antigo Testamento, na vida dele. No Antigo Testamento tem muito mais de 30 passagens que fala como seria o Messias. E ele cumpriu tudo perfeitamente. Por isso que ele diz: é preciso que se cumpra nas Escrituras. Porque Jesus dizia que era preciso que cumprisse as Escrituras. Porque as Escrituras falavam dele. E na medida que as Escrituras iam sendo cumpridas, ficava provado que ele era o Messias. Mas, infelizmente, muitos não souberam reconhecer. Por isso, Jesus disse que ele não veio para eliminar o Antigo Testamento, mas ele veio dar o cumprimento e aperfeiçoar a lei. Ele disse que a lei tem que ser cumprida. Mas a lei que é iluminada pelo Cristo, porque tem muita coisa lá no Velho Testamento que nós não podemos viver mais. Não podemos. E Jesus e a igreja entendeu isso perfeitamente. Jesus continua dizendo no Evangelho: portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos, por menor que seja ensinar os outros, fazer o mesmo, será considerado o menor. Devemos colocar bastante atenção nessa passagem que Jesus nos fala. Por exemplo, quem desobedece aquilo que a igreja interpreta como verdade de Cristo, que Cristo deixou, esse será o menor no reino do céu. Ou seja, esse desagrada a Deus.
Porque aquele que ensina aquilo que a igreja ensina e pratica, esse sim será grande no reino do céu. Porque a igreja, ela é o porta-voz de Deus. No Concílio do Vaticano II, no documento Ad Verbum, diz assim: o ofício de interpretar sem erro a palavra de Deus cabe exclusivamente ao magistério da igreja. Porque quando o Papa e os bispos nos ensinam, nos aconselham, tudo isso vem dos documentos principal do Papa. É a verdade que Cristo quer para a igreja. Porém, quem pratica isso e ensina isso, será grande no reino do céu. Encontramos uma passagem muito interessante lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 3. É uma passagem muito bonita, que ele diz: os que tiver sido inteligente brilharão como o brilho do firmamento. Os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça brilharão como as estrelas, com perpétuo resplendor. Isso quer dizer que ensinar os homens a justiça de Deus, a verdade de Deus, o evangelho, o catecismo, esse vai brilhar na eternidade, assim como as estrelas. Olha, é uma coisa maravilhosa. Aqui entra uma coisa muito importante, é ensinar aquilo que a igreja manda, ensinar aquilo que a igreja nos ensina. Porque temos que tomar cuidado com relativismo religioso. Hoje nós estamos vendo muito isso acontecer dentro da nossa própria igreja. Mas esse evangelho hoje, Jesus deixa bem claro. Aqueles que não querem seguir a lei que a igreja coloca, que é o que Jesus quer para a igreja, esses serão os menores no reino do céu. Tomara a Deus que não fique fora do reino de Deus. Tomara a Deus que não. Mesmo que seja o menor, mas que não fique fora do reino do céu. Porque o pior de tudo é se for afastado do reino do céu. Mas aquele que é fiel à igreja, fiel ao magistério, ensina isso para os outros e viver isso, esses vão brilhar na eternidade, como as estrelas. Meus irmãos, vale a pena a gente ensinar para os outros aquilo que está no catecismo da igreja, aquilo que está no magistério, aquilo que a igreja nos ensina, sem erro, sem falsificar. É muito triste quando nós vemos dentro da própria igreja, pessoas de dentro da igreja ensinando coisas que é contra o Papa, o magistério, contra o catecismo, deturbando a palavra de Deus e a igreja. Isso é muito triste. Rezemos hoje pela Santa Igreja, por todos aqueles que Jesus chamou para a missão de evangelizar e de ensinar, de pregar a palavra de Deus, de ensinar a verdade da doutrina. Rezemos pelos nossos sacerdotes, religioso, religiosa, pelo nosso Santo Padre, o Papa, por todos os nossos bispos cardeais, para que eles possam exercer o seu ministério com muito amor. Aqueles que Deus os chamou para cuidar do seu rebanho. Sabemos que a messe é grande e os operários são poucos. Que o Senhor envie mais operário para a sua messe. Operários comprometidos com o reino de Deus, comprometidos com a palavra de Deus. Te convido a pegar a palavra. O evangelho hoje está em Mateus 5, de 17 a 19. Rezemos pedindo que o Espírito Santo vai nos iluminando para bem compreender a palavra de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe o pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tirados da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus fale ao nosso coração nesse dia de hoje, que Ele nos dê a graça de viver com coerência e com intensidade os mandamentos da lei de Deus, que nós observamos cada um deles. Porque nós aprendemos na catequese, abolir um desses mandamentos nos leva ao pecado mortal, nos tira da graça de Deus. Que o Senhor nos dê a sabedoria para viver no dia a dia o Evangelho com a nossa própria vida, testemunhando com as nossas atitudes, na vivência de cada dia, colocando sempre em primeiro lugar aquilo que Jesus resumiu: amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. E assim resume todos os outros mandamentos. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Um grande abraço a todos, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.